Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso Pod é Nosso Saúde. Já fizemos aniversário de 1 ano. Olha que incrível, gente, passa muito rápido. E eu quero convidar vocês para compartilhar o nosso canal, acessar, ativar aí o sininho, comentar, mandar sugestões como vocês estão mandando. Continue nos prestigiando, porque esse podcast é para vocês. Então, no canal do YouTube, às 20 horas, toda quinta-feira. Ela é nutricionista há 12 anos, pós-graduada em nutrição clínica, estética e esportiva e possui uma vasta experiência em emagrecimento e hipertrofia. Bem-vinda, doutora Vivian Sanches. Olá, muito prazer, muito Prazer. obrigada por me receber aqui. Prazer é todo nosso. Muito linda, viu? Ó, quem diz, gente? Essa mulher tem 2 filhos, Que gente. coisa! Olha essa mulher também incrivelmente linda, saudável, né? Muito A gente vê obrigada. que realmente você faz aquilo que você acredita, né? Em prática, né? O que a gente fala, né? Exatamente, a gente tem que ser o espelho, né, Vivian? Isso é muito Exatamente. importante. Como é que foi tudo isso para você? Porque você tem uma formação de nutrição, né? E aí depois veio as suas especialidades. Mas por que você se voltou mais para essa área? O que te chamou tanto a atenção? Na verdade, eu sou atleta desde os meus 4 aninhos, né? Ah, isso tem tudo a ver, então. Então, isso já É vem desde mesmo? pequenininha, né? Legal. Então, desde os 4 anos eu fui atleta de ginástica rítmica, né? Depois eu fui para natação, justamente porque eu tinha uma dificuldade de me alimentar de pequenininha. Olha que coisa, né? Eu tinha 20 quilos abaixo e 15 centímetros a menos da curva. E minha mãe e meu pai desesperados, porque eu fazia ginástica rítmica, que vai atrofiando, né? A gente vai ficando troncudinha. Acho que é por isso esses ombros também, ó. Legal, Aquela linda, briga, né? linda. Pra diminuir. E acabei entrando na natação pra desenvolver mais. E fui indo. E amei o esporte desde pequena. Hoje já estou na musculação há mais de 25 anos, Que né? incrível. Exatamente. Desculpa a pergunta, porque assim, dizem que a gente não pergunta idade de mulher. Mas você tá o quê? Com quanto? 35, Esse ano eu 30? faço 40 já. Olha, Este ano? demorei pra pensar, né? Você faz 40 40? já. Incrível, gente. 40. Incrível, É o Botox, parabéns. tá? Não, não é Botox, não. É tudo um conjunto de coisas, Não, mas é né? alimentação. Não é Então. puxando pra minha área, mas a alimentação realmente ela rejuvenesce, ela previne doenças, né? Sabemos que hoje a alimentação é 70%. Graças a Deus temos, né, a estética hoje no mercado, né, Sim, que ajuda e facilita, mas sem alimentação a gente não consegue ter ali o desenvolvimento, né? Tanto nos objetivos estéticos, mas eu falo de saúde. claro, Né? sem Então, dúvida. eu tenho um amor ao esporte e à alimentação assim, que eu coloco isso em prática pro meu filho. Né? Eu tenho um filho de 13 anos já. E o Enzo pratica da mesma forma, né? A refeição livre, tem o dia certo pro armarinho da, Você da coloca refeição livre, isso? tenho. Tá. Não falo que é lixo, né? Porque não é refeição lixo, é refeição livre. Então, você quer fazer, você gosta, tem que fazer também, porque se a gente não realiza, né, a Claro. refeição livre, a gente cria compulsões. Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Ter o dia certo pra gente sair pra jantar, com o marido, tomar um vinho, né? Comer uma pizza. Mas é o que eu falo pro meu filho, quer fazer? Tem que treinar. Então, o corpo tem que entender que nos 7 dias da semana você tem que ter mais bons hábitos do que maus hábitos. Todo dia você treina? Treino, não, hoje não, gostaria, mas com a vida corrida eu não consigo mais. Tenho meu consultório, minha clínica, então fica complicado, né? As minhas gravações, né? A parte, então fica difícil. Antes eu conseguia, hoje eu treino 4 a 5 vezes na semana. Mas o Falho ideal. na semana, faço questão mesmo de falhar, porque a semana Tá. pra gente, você sabe, né? É corrido, né? Pra Exato. nós, né? Conciliar tudo, casa, tudo. Então, sempre tento, eu falho numa segunda-feira, numa quarta, mas sábado e domingo estou treinando. É mesmo? E meus pacientes colocam em prática, sabia? Sabe por quê? Se você parar pra pensar, lógico, você não vai fazer uma viagem no sábado e domingo. Mas sábado e domingo são dias que você está, querendo ou não, mais descansado. É. É o dia que você acorda mais tarde, senta ali na mesa, toma aquele belo café da Sim. manhã, a criança tá no videogame. No meu caso, porque as suas crianças estão grandes já, né? Então eu consigo ali me organizar melhor, né? Eu tô mais disposta ali. E é onde eu efetuo os meus treinos mais intensos no sábado e domingo. E é onde eu faço a minha refeição livre. Que é em um desses 2 dias eu vou te ensinar pra você fazer. Eu quero saber muito. Sem te prejudicar. Porque assim, eu sempre me alimentei muito bem, né? Sempre fui preocupada com isso, porque isso está intrínseco em mim. Foi minha formação de família, Uhum. né? Sempre me preocupei muito com isso, passei isso para os meus filhos também. Mas assim, hoje em dia, com tanto acesso
né, Vivian? Não tem como a gente não dar uma escorregada. E É, aí a gente que não tem uma orientação, e as pessoas que estão em casa que assistem, acham que a gente tem que estar sempre, como você disse, segunda, segunda, sem sair um pouquinho, né, da curva. E é benéfico pra gente, né, a gente ter esse dia livre no exato. lixo, né? Mas a Mas, gente precisa fazer isso, saber fazer isso também, exato, né? porque vocês não sabem. É, E aí, então, muitas vezes, do que a gente parte quando a gente tá assim, desesperado? Principalmente quando sobe o peso, né? é. Que a maioria subiu o peso, fica desesperado, fecha a boca, ou entra na dieta da maçã, dieta do vento, o jejum Dieta intermitente do de vento, 24 horas. Eu já vi- ótimo. Gente, eu já vi cada dieta. É muito engraçado. Porque assim, as pessoas entram em desespero. Meu, eu abusei nessa viagem, subi 4, 5 quilos. O que eu faço? Para de comer, faz aquele jejum de 24 horas. Gente, é desesperador. Mas por quê? Porque a pessoa realmente ela tá preocupada. Por isso que é importante ter uma orientação. Né? E existem vários protocolos. Não é que os protocolos são errados. A dieta cetogênica ela é Ela é bem-vinda, bem-vinda, né? eu A concordo. dieta da low carb é bem-vinda, o jejum intermitente mais ainda, mas existem cada perfil de pessoas É para isso, incrível você falar isso, não é? realmente. É. Então você vê, eu, lógico, cada pessoa tem a sua individualidade. Eu sou do jejum intermitente. Ah, você Eu é? sou, Você eu se faço adapta, se jejum, adapta bem. ela é minha manutenção de vida, né, o jejum, né? Porque eu faço um jejumzinho ali de 14 horas até 16, mas eu não deixo de me alimentar. Porque nós temos uma taxa metabólica, que ela se chama taxa metabólica basal. Certo. Cada um tem a sua, né? É a taxa de quantidade de calorias que você precisa para sobreviver. Para você respirar, para você andar, para você pensar, para executar as atividades diárias. Só o nosso cérebro ele gasta ali mais de 30% da glicose do nosso corpo para energia, para ele repercutir, né? Então o que acontece? No jejum intermitente, a gente pega essa taxa metabólica, vamos supor, a sua taxa é de 1.400 calorias que você precisa, né, Só para existir. executar só para existir, sem pensar na atividade física. Essa quantidade você pode distribuir no café da manhã que você adora, porque tem gente que adora fazer café da manhã. Eu É um sou. prazer chegar, sentar com a família, né? Tem pessoas que já não tem fome de manhã, que é o meu caso. Então você pode distribuir isso do café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, como eu, a partir do almoço e em diante, né? Então é quando a gente Olha. pode distribuir. E aí uma dúvida, então, até que pode ser dúvida do pessoal em casa. O jejum intermitente, eu também passo para meus pacientes às vezes, assim, Sim. indico, né, para uma boa profissional e tudo mais, mas ele tem horário, assim, que dê uma condição melhor para o paciente se adaptar ao jejum intermitente? Por exemplo, vou começar um jejum intermitente às 19 da noite. Um jejum de 14 horas. Existe um horário melhor para iniciar o jejum intermitente? Ou você pode iniciar de manhã e finalizar ele no final do dia? Você está entendendo o que eu estou Entendi, perguntando? entendi. E Isso é uma aí? excelente pergunta, Rê. Porque, na verdade, é assim, depende muito. Tem pacientes, por exemplo, aqueles resistentes à insulina, que já estão, ele não é diabético, mas ele já está na pré-diabetes. Tá. Então, a gente orienta a fazer aquele jejum, que ele pode finalizar ali 8 horas da noite, e ali ele vai só iniciar esse jejum próximo de 10, meio-dia. Por quê? De manhã é um período que o metabolismo ele está lento, porque você estava ali, ó, em repouso, descansando. Então, imagina você acordar de manhã e já colocar ali 3 pães, mamão, a fruta mais açucarada. Então, você dá aquele impacto de glicose nele logo de manhã. Ele não tem força para liberar aquele monte de insulina e trabalhar, puxar para dentro da célula, converter em energia, né? Então, por isso que alimentos mais leves pela manhã, principalmente uma pessoa que está já na pré-diabetes, é o mais adequado. E o jejum se encaixaria perfeitamente, porque não daria esses picos de insulina de manhã. Não Ok. deixaria essa glicose aumentada rápida na corrente sanguínea. Então, o jejum para esse tipo de pessoa é importantíssimo. Só que tem aquelas pessoas que fazem assim: ai, mas eu estou acostumada há anos a tomar café da manhã, não vou conseguir fazer jejum. E realmente não vai. A pessoa pode ficar ali irritada, É. ela pode ter dor de cabeça, então a gente também tem que respeitar. Ainda mais se é um idoso, que ele já vem de anos nessa. Que esse é um acolhimento para ele, o café da manhã. Sim, é Então, o que a gente verdade. faz? Faz um jejumzinho menor. Não Tá, precisa fazer um jejum de 18 horas, que é o mais efetivo. A gente faz um jejum de 12 horas, só para ele aprender. Então, em tá. vez de começar, ele está acostumado a tomar café às 8 da manhã, a gente faz ele segurar um pouquinho e inicia às 10, com algum alimento mais leve, por exemplo, um morango, que é uma fruta que tem menos carga de açúcar do que o mamão, que dá aquele impacto de glicose. A gente põe um pouco mais de fibras. Por quê? A fibra e a proteína, quando ela se acopla ao carboidrato, a degradação se torna lenta. Então, não dá esses impactos de glicose alta na corrente Ah, sanguínea. retarda um pouco. Retarda, faz a pessoa ter uma digestão mais lenta, faz ela ficar mais saciada, a glicose vai indo devagarinho e degradando, trazendo energia para essa pessoa. Então a gente vai trabalhando e diminuindo essa insulina naturalmente, sem precisar ficar ali colocando medicação para essa pessoa que pode fazer ela passar mal. Entendi. Então tem diversas formas. E tem aquele jejum que é o que eu faço.
que é o jejum que eu aguento perfeitamente até 1 da tarde, 2 da tarde, porque eu realmente nunca tive fome pela manhã, né? É seu biotipo e sua Exatamente. individualidade. E eu também Tá treino certo. muito cedo, Tá. né? E olha que legal isso. Não sei se você treina cedo, se você conhece O meu alguém. organismo é de treinar depois, no final do dia. Olha que Eu belezinha, descobri né? isso. Ai, que bom. Eu já sou um Descobri. caco. É Imagina, eu mesmo. trabalhei o dia inteiro, eu vou ao final do dia, eu tô aqui, ó. Não vai. Tá. Já de manhã, né, é uma outra situação pra mim. Por quê? Eu já inicio o meu dia com atividade física, que é onde eu tenho liberação, porque através da atividade física você libera hormônios do prazer, endorfina, serotonina, dopamina, testosterona, são hormônios que repercutem no bem-estar do nosso dia. E também são alguns hormônios que são produzidos através do chocolate. Então aquela pessoa que ela é mais ativa, menos doce ela vai querer, né? Então eu inicio de manhã em jejum o treino, que não é errado, porque eu treino 7 horas da manhã. Para que as pessoas tenham ainda um péssimo entendimento nisso, que na verdade nem sei se é um entendimento, sabe, Rê? Eu acho Acho que que é falta de orientação mesmo. hoje eu acho que é tanta informação que o povo fica perdido, né? Que antes era exato. falta, né? Mas o É Nutri fala uma coisa, o médico fala outra, o personal tá falando outra, aí a pessoa fala, gente, eu vou pra onde? verdade. Né? É isso. E na realidade, a energia que a gente utiliza pro treino, ela não é proveniente da última refeição, porque é normal, né? A gente fala, bom, vou pra academia, vou pra academia agora às 5:30 da tarde. Preciso comer alguma coisa, né? Porque senão eu vou cair dura. A gente tem esse, Não é? É esse normal. pensamento. E aí o que que você pensa? Tô falando que é você, é o modo de dizer, tá? Claro, claro. 5:30 eu vou treinar. O que que você faz? 5 horas da tarde, meia hora antes. Ai, vou comer uma bananinha, só pra ter uma energiazinha, pra não ser nada no estômago. Só que esse alimento, ele leva 1 hora pra degradar. Nem vai estar lá ainda. É um né? efeito placebo pra gente, né? E na verdade ele até prejudica no sentido de energia, que eu já vou te explicar. Mas a energia, ela vem de 6, 8 horas atrás. Essa refeição anterior, à última, ela é um plus. É um plus Tá. pra te deixar ali num treino mais efetivo. Mas a energia vem mesmo lá de trás, né? Então, por isso que às vezes você treinar em jejum pela manhã é muito mais eficaz. Porque às vezes a pessoa vai comer antes de treinar, ela coloca, por exemplo, vou dar um exemplo. Um pão francês antes de treinar, um lanchinho com pão francês. Pão francês, ele tem uma carga de glicose extremamente alta. Sim, tá. E ele não tem fibra. Então, este é um alimento que a gente chama de carboidrato simples. Ele não tem fibras ali. Diferente daquele que tem uma complexidade maior em fibras. Então, se a fibra, ela se junta ao carboidrato e ela tende a trazer uma energia gradual, a pessoa vai tendo energia gradual durante o dia, o que não tem faz o quê? Absorção um pouco mais rápida, não tem a liberação gradual, então a glicose, ela sobe muito rápido na corrente sanguínea e despenca de uma vez. Então, ela não tem essa absorção lenta. Sim. É onde a gente sente aquele soninho. É, Sabe? Depois de uma pós-prandial. pizza, de uma massa. Você faz assim, ó. Aí a pessoa, quando chega na academia, a energia já foi. Ela já tá aqui, ó. Gente, tá vendo? Olha só que explicação incrível. Então, por isso que às vezes, por mais que você viu que você comeu mal durante o dia e você tá indo pra academia, você fala, pô, mas eu comi mal o dia todo. Aí, não se esqueça de colocar junto com o seu carboidrato uma proteína e uma fibra. Nem que seja um iogurte, ó, muito simples. Um iogurte e uma proteína. Né? Tá na correria ali, um iogurte você compra no supermercado ali, uma chia. É uma fibra. É uma fibra. Um morango, um abacaxi, um kiwi, são frutas que têm menos açúcar. Coloca tudo ali no potinho, já misturou, fez o combo dos 3, se alimenta, 40, 1 hora, vai pra academia. Então, ali Maravilha. é um plus. Uma dica tranquila, bem prática. Do que né? você pegar um pão ali, um pão de queijo e... Exatamente. Você é adepta a pesar tudo? Fazer tudo aquela dieta pesando tudo? Olha, vou ser bem sincera e você, como vou te dizer, eu amo a ciência, mas eu sou da prática. Adorei. Entende? E é por isso que meus pacientes me adoram, tá? Porque eu sou cara de pau, eu falo mesmo, eu entro na intimidade deles, né? Na vida deles, porque é a minha. Eu sou mãe, eu tenho clínica, eu tenho cachorro, eu tenho minhas gravações à parte, eu trabalho como apresentadora também, além de nutricionista, então eu tenho diversas funções. Não dá pra eu pesar tudo todos os dias. Como a maioria das pessoas estão na correria. Então, por isso, quando eu monto um cardápio, eu monto com a gramagem, mas eu monto com a medida caseira. Porque se nada der certo, vai na colher de sopa mesmo. Tá. Entendeu? É assim, é praticidade, que é o que a maioria das pessoas buscam. Precisam hoje. Com E se a pessoa certeza. tá acostumada, como você falou no comecinho aqui, Vi, tudo é tão prático hoje, né? Aham. É mais fácil a gente ir na praticidade. Então, a pessoa não vai ficar ali pesando. Então, o ideal é a gente ter uma ideia. Todo mundo deveria pesar, mas não deu, a gente vai uma medida caseira. Não tem problema. Mas a gente ter uma ideia. Então, se você sabe que o filé de frango 100 graminhas é desse tamanho, que você já pesou, você já tem uma ideia. Pro dia a dia funciona do mesmo jeito. É melhor você ter tido essa experiência de pesar e tudo mais, para você ter uma noção até, né, da miligramagem que Exatamente. tem ali naquele alimento, mas não necessariamente precisa estar isso
corriqueiramente no seu dia. Porque vai ter dias que não vai dar pra fazer. Entendi. Diferente de um atleta de fisiculturismo, que ele precisa, assim, tá bem ali certinho na quantidade até da colher de azeite. Porque ele vai competir, ele precisa seguir a risca. Ou um paciente que está numa obesidade mórbida, com riscos grandes de doença cardiovascular. Então, esse sim, a gente precisa seguir a regra. Todos Ótimo. nós. Mas às vezes não dá. Então, a medida caseira funciona da mesma forma. Então, 100 gramas ali, 6 colheres de sopa, de arroz. Então, a pessoa consegue se virar. Muito Né? bom. Porque nem todo mundo consegue. É difícil. É difícil, É. difícil. Na prática é bem E difícil. outra, você vai estar no restaurante também. Como você vai fazer? Você vai viajar, né? Então é Exatamente. complicado mesmo. Em relação à absorção lenta que você acabou de comentar, nós temos aí no mercado e a gente tem essa disponibilidade, a palatinose. Ela é né? incrível. Você assim, oferece, você prescreve para os seus pacientes a palatinose. Em que momento que você acha que ela pode entrar? Como uma Tanto a suplementação? palatinose como a derribose, quanto o oximase são carboidratos ali auxiliares para aquela pessoa que está muito na correria e ela não tem tempo de se alimentar, né? A palatinose, ela fica muito entre a derribose e o oximase. Ela tem uma degradação média, né? Então, ela pode entrar em que caso, por exemplo? Vamos supor aqui nós estamos gravando, aí vamos supor que você vai emendar mais umas 2 gravações e não deu tempo de você comer nada, você tá na maior correria. Você chama alguém, gente, bate pra mim o whey com 2 colheres de sopa de palatinose, você tem ali o carboidrato e a proteína. Tá. Ali naquele momento vai te segurar ali pelo menos umas 2 horinhas ali, até você sentar e comer ela de novo. É um lanchinho da tarde Lanche. de um quebra-galho. O suplemento é isso. Suplemento, já disse, complemento para nossa vida. E tem gente também que adoça os alimentos com palatinose, porque ela é docinha. Ah, que incrível. Ela é docinha. Uma dose menor. Uma dose menor, ela também adoça. A derribose, eu não gosto muito. Não é uma prática que eu uso muito. Eu preciso testar muito esse paciente. Eu gosto bastante. Você gosta da derribose? Eu gosto. Ela é muito rápida a absorção. Então, Exato. dependendo da pessoa, ela sente sono. Porque é aquele cargo Aquele rápido. pico, né? E às vezes a pessoa tem aquele soninho, né? Tá. Então, por isso que quando vai utilizar a derribose, é importante ter uma proteína em conjunto pra pessoa não ter muito esses baques de energia Tá. também. Mas os suplementos eu sou super adepta, né? Porque eu vivo na Claro, loucura ali, então. eu não tenho tempo, então eu sempre utilizo Isso que é bom, palatinose. né? É. Você se adaptar à vida do paciente. É. Que hoje em dia é isso. O paciente chega, te procura, ele já tem a vida dele instalada, a rotina de trabalho. Ele não pode mudar tudo isso por conta da alimentação e muitas pessoas acham impossível, porque fala, como é que eu vou mudar? E não Trabalho à sustenta. noite. Exatamente. Às vezes a pessoa trabalha de noite, trabalha durante o dia, mais uma correria, como você falou. Então a gente que tem que saber, no caso você, tem que saber se adaptar tudo aquilo à rotina do paciente. Por Né? isso que as pessoas não sustentam. É. Eu vejo de monte as pessoas chegarem no Desistem. consultório e falar: olha, eu tô numa dieta cetogênica porque eu preciso urgentemente baixar meu peso. Só que a vida dela é extremamente corrida, ela tá extremamente estressada, né? Ela tá ali fazendo coisa errada, né? Há anos e ela querendo consertar tudo que ela fez nos 30 anos em 20 dias de cetogênica sem carboidrato. Carboidrato é energia. Né? Carboidrato ela é a primeira via de energia pro nosso corpo. Você tirou, você vai querer Matar. enforcar todo mundo. Isso não se sustenta por muito tempo, né? Então, por isso que é importante a gente adaptar. Então, se o cara tá acostumado a tomar café da manhã, como que eu vou pôr um jejum intermitente pra ele? Não dá. Eu tenho que ensinar ele a controlar esse café da manhã, a ter boas opções, variar. Não é que ele não pode comer o pão, ele pode comer o pão. Só que um dia o pão, um dia um pão sem glúten, um dia um pão de farinha de aveia, um dia pão nenhum, um dia uma fruta no lugar do pão. E olha, eu uso um exemplo que é muito legal, que é uma forma que eles entendem super bem. Eu falo, gente, imagina que nós somos um carro. Vamos falar de um carro bom, aquele carro bom, aquele motorzão bom, sabe? E aí a semana tem 7 dias. A maioria dos dias, no caso o pão, a pessoa que põe um pãozinho todo dia de manhã. Tá. Vamos supor que o pão é a gasolina do posto sem bandeira. E você tá pondo ali na maioria dos dias. E na minoria dos dias, você vai num posto de procedência, com uma gasolina que você sabe a procedência. Você abastecendo nesse posto sem bandeira, será que vai dar bom o teu motor? Você tá vendo a potência do teu motor? É complicado, vai fundir esse motor. Uma hora vai dar ruim. E dá ruim em que sentido? O que as pessoas pensam? A primeira coisa quando a gente fala de uma má alimentação, engordar. E, na verdade, não é. É ótimo que você falou isso. Não é. É. O intestino é o primeiro que sofre. E a base está no intestino. A absorção de nutrientes é lá. Sistema imunológico é lá. Produção de serotonina, 80% é lá. A pessoa tem uma queda de serotonina, ela acha que ela está em depressão.
A pessoa fica cabisbaixa, é um Sim. neurotransmissor do bem-estar. E é mais fácil procurar um psiquiatra e tomar uma medicação Olha que loucura. do que E tratar é a onde base, vira a loucura, né? É né? onde começa a virar tudo. Porque ela é o hormônio a bagunça, aí entra com outra medicação que vai alterar mais ainda os hormônios. Aí já tá ruim a serotonina. Vai a medicação ansiolítica ou antidepressiva, ela bloqueia uma parcial enorme de uma testosterona. Testosterona é hormônio do quê? Do vigor, do rendimento, da disposição, do humor, da queima de gordura, do ganho de massa. Por isso que os homens acham que a gente é louca, né? Porque eles têm 1000 de testo, a gente tem 50, gente. Mas isso não é louca, não. Entendeu? É Então, é mais ou menos hormonalmente isso. falando. Exato. Então, olha a loucura. É verdade. Até a pessoa entender que ela pode tudo, mas a semana tem 7 dias. 4 dias para 5, a maioria já tá ótimo para você ter uma boa alimentação. Pega um dia da semana e o outro, pega um pãozinho no dia, um pedacinho de pizza no outro, ninguém vai morrer por Ó, isso. todo mundo vai chamar, Vicky. Dá. Porque, porque você falando isso, gente, fica fácil, porque é isso, a vida é isso. E você sabe que as pessoas falam pra mim, né, Rê? Você não come nada, né? Que o povo olha pra mim e fala, você não come nada, você acha que eu sou um robô. Eu como Você tudo. tá vendo a impressão que a pessoa Mas tem? não é, eu treino. Eu faço meu corpo entender que ele tá ativo 4, 5 vezes na semana. Eu faço ele entender que ele tem uma boa alimentação 4, 5 vezes na semana. E isso a gente não é pra nós, é pra nossa família. Exato. É a gente colocar tudo, né? essas questões em prática, pra você sentar num sábado e comer a lasanha ali tranquila, Olha, um que pedacinho legal. de doce, mas com a consciência de que você fez todas ali as atividades, né? As Muito- responsabilidades, né? Muito bom. E a alimentação, no caso, só a alimentação, ela faz com que o corpo esteticamente fique bonito? Sim, olha que pergunta legal. Nunca ninguém fez essa pergunta pra mim. É mesmo? Olha que incrível. Eu vou usar isso em pauta nas minhas consultas. Olha que legal. Agora eu vou te colocar aqui 2 questões. Tá. Aí pensa comigo. Você fez uma pergunta sobre alimentação. Vai deixar meu corpo bonito? Vai. Como que ele vai deixar o seu corpo? Só alimentação. Esquece atividade física. Você vai ter celulite? Provavelmente não. Se você não comer ali em rotina alimentos inflamatórios, não vai ter, tá? Mas o corpo bonito pra você seria o quê? Um corpo mais malhadinho, mais definidinho, digamos, não precisa ser malhado, mas definido, ou um corpinho seco, magro, sem gordura. Um corpo sequinho, magro, sem gordura. Ok, a alimentação pode fazer isso. Agora, o que acontece muito é a pessoa só na alimentação emagreceu, perdeu gordura, mas ela sentiu o quê? Flacidez. Porque ela ficou mole. Quem- Gente, essa mulher não tem nada de flacidez. Ela puxou o bracinho dela aqui, ó. Você não vai conseguir sair nada, é músculo. Meu namorado fala que eu tenho ombro de pedreiro. Olha, se todo pedreiro fosse assim, tava bom, né? Incrível. Mas o que acontece? Já é o que acontece muito, as mulheres falarem, pô, eu fiz a alimentação certinha, emagreci, tô super feliz, mas eu tô mole. Eu tô flácida, meu bumbum caiu. Por quê? Na hora que você aplica uma dieta para emagrecer, o corpo não vai pensar assim, vamos lá, agora vamos emagrecer só o braço da Renata, vamos deixar o bumbum, vamos deixar... Não vai, ele vai arrebentar, ele vai perder gordura em tudo. Tem gordura onde? Eu não sei. No bumbum. E é onde a gente tem queda. Aham. Porque imagina que a sua musculatura, sua pele, entre os dois a gordura. Vai começar a perder gordura, sua pele vai fazer o quê? Quem sustenta a pele? Músculo. E como a gente desenvolve músculo? Com proteínas, né? Colágeno também colabora, que são os aminoácidos, e musculação. Então, assim, o exercício físico tem que estar sempre acoplado a uma boa alimentação. É, e não só esteticamente, tá? Tá. E é o ponto que é interessante. Lógico, o músculo vai deixar a gente bonito. Mas qual é a função de ganhar musculatura? A 2 funções. sustentação para o corpo, Exato. músculo é vida, você precisa de músculo, até pensando na tua velhice, porque as Olha que pessoas... interessante. Exato. Né? Quantos idosos que a gente vê que nem são idosos já estão na cama sendo trocados, trocando a fralda, outros numa bengala, porque não tem musculatura para sustentar. Quantas pessoas eu vejo assim em rede, pessoas até que não treinavam, mas queriam já, ai, eu tô começando a fazer atividade física, quero mudar minha vida, eu tô correndo. Aí a pessoa começa a correr, começa a tropeçar, se lesionar e se fraturar, porque não tem musculatura, ela é amortecedor. E uma outra questão interessante, o músculo é o maior órgão endócrino do nosso corpo. Através dele, nós liberamos substâncias anti-inflamatórias. Quanto mais gordura, mais adipocinas você libera, que são substâncias inflamatórias. Então, a musculatura, ela ainda te previne milhares de doenças. Incrível, incrível. Quando você falou do músculo e da gordura, quando a pessoa ela procura a gente, no caso, né, para emagrecimento, geralmente, tá, uma boa porcentagem, no processo de emagrecimento, emagrece músculo, perde músculo e perde gordura nesse processo do emagrecimento. Qual que é a sua estratégia para que se perca mais gordura
ou só gordura, só que eu acho impossível você falar só gordura, se a pessoa não suplementa. É impossível ou dá pra emagrecer Olha, vou só ser bem gordura sincera e pra manter o você. músculo? Eu, em 12 anos de profissão, posso falar que no primeiro ano de atuação eu posso ter feito o paciente perder massa. Hoje, de jeito nenhum. Hoje é só Meus gordura. pacientes não perdem massa muscular. Tá. Eles trocam. Então, quando as pessoas falam, nossa, acontece de perder massa muscular no processo de emagrecimento, acontece. Só não vai acontecer se a pessoa utilizar aquela questão que eu te falei. A maioria dos dias, bons hábitos, não tem como ela perder massa. Não tem como. A não ser que ela esteja com um déficit hormonal muito grande, um anticoncepcional, porque o anticoncepcional também, ele bloqueia muito a testosterona, então faz a mulher perder massa muscular, ou aquele paciente que ingere muita bebida alcoólica, o álcool, ele é de uma extrema inflamação. O álcool é desidratante, né? A musculatura tem 80% da água do corpo, tá? Mas isso é muito difícil, só se esse planejamento de dieta foi feito de uma forma muito displicente e não individual para a pessoa, que acontece. De você Sim. chegar no consultório, ainda existe, infelizmente, profissionais nutricionistas que te dão um cardápio e você sai com o cardápio pronto na hora. É Eu não absurdo, gosto. né? Não. Eu demoro, não demoro, mas digo assim, não entrego na hora, mas eu levo 4 dias no máximo para liberar. Por quê? Eu faço um cardápio o dia que ele treina e um cardápio o dia que ele não treina. Porque o metabolismo é outro no dia que não treina. Então, esse é o segredo, né? A massa muscular não deve ser perdida. Se a pessoa tá treinando bonitinho, ela não vai perder. Se a pessoa tá treinando, mas se a Exato. pessoa quer emagrecer, tá? Vou passar Sem até treinar. caso. Sem treinar. E, na verdade, ela nem consegue ainda treinar, porque ela vem numa constância, né, de ser sedentária, de não ter isso na rotina, mas, no caso, ela como sobrepeso ou obesidade, ela tem comorbidades. Então, ela Sim. entrou numa diabetes, tem pressão alta, triglicérides, disfunções de tireoide, enfim, essa pessoa não está preparada para treino, tá? Ela normalmente não perde. Não Não perde, porque ela perde não vai perder músculo. mais do que ela tem. Se ela está se alimentando bem, a gente está suplementando, quando eu digo suplementação, pode ser desde suplementação, quanto a própria suplementação da alimentação em aminoácidos e proteínas. Ela não vai Tá. perder massa. A intenção é perder gordura, é onde eu uso estratégias. Gosto Ok. muito de usar. Então, se é um paciente que tem uma comorbidade grande, a gente vai trabalhar o que com ele? Sempre em todas as refeições, inclusão de proteínas, antioxidantes. Tem que ter o carboidrato, mas eu vou colocar o carboidrato certo na hora certa. Então, período noturno, o metabolismo é lento. Não vamos colocar um carbo pesado, vamos colocar um carboidrato mais leve, com uma fonte de uma complexidade maior de fibras. Ele não vai perder massa. Pode acontecer de perder massa? Pode. Normalmente a massa se perde não pela dieta, se tiver certinha a dieta, mas porque ela tem um déficit hormonal, por exemplo. Ok. Se ela tiver uma queda de testosterona porque ela não dorme bem, porque testosterona a gente não perde só porque a gente bater ali os 30, 35 anos ela começa a diminuir. Não. Tem pessoas, olha, de monte eu recebo adolescentes, que eu atendo muitos adolescentes, né? Adolescentes com testosterona de mulheres de 70 anos. Que loucura. Por quê? Porque são meninas e meninos que passam a madrugada no videogame, dormindo tarde, a produção da testosterona noturna. Ou simplesmente as meninas novas que têm anticoncepcional, que também tem uma perda Tem esse grande. bloqueio. Bloqueio e perda de testosterona, né? Eu, por exemplo, eu tive trombose seguida de infarto por anticoncepcional, Você? há 12 anos atrás. Você infartou? Que loucura, Vivian. Trombo e infarto com Que anticoncepcional. loucura. Hoje eu não tenho uma paciente com anticoncepcional contraceptivo hormonal. Você vê como o hormônio também é a base de tudo? É um Eu- conjunto de coisas, né, Exato, gente? exato. Mas o hormônio é muito importante. Desde a adolescência, fase adulta, jovem, até 30 mais, 40 E mais. nós, as mulheres, somos as que mais sofremos. Porque Sim. se você reparar, a vida é cíclica o tempo inteiro. Ela vira mocinha, menstrua, é hormônio, né? É. TPM, tempo todo hormônio, É. né? Aí vira mãe, engravida, amamenta, hormônio, mais Hormônio. hormônio, né? Aí vem menopausa, hormônio. É hormônio o tempo inteiro. Exato. Incrível, né? É. Falando nisso, você tem algum alimento que você indica que te produz, no caso, faz você ganhar mais músculo? Você falou proteína, mas existe Uhum. algum alimento assim? Proteico eu sei, mas o que você indica? Para musculatura varia, pode ser tanta proteína quanto carboidrato, né? O carboidrato ainda para quem quer volume muscular, ele é a primeira via. Sem carboidrato, sem glicose, você não ganha volume. Porque a proteína é quem vai fazer o papel de densidade e regeneração tecidual. Imagina você treinando, você não sente dor? Por que você está sentindo dor? Porque você está lesionando suas fibras musculares. Só que ao final do treino, você já está ali, ó, exausta. O que você utilizou para executar toda aquela atividade? A glicose, que vem dos carboidratos. E ela está dentro do teu músculo, que se chama glicogênio. Olha que incrível.
Quando você termina um treino, você eliminou todo esse estoque de glicose. O treino não é um treino fofo, tá? Olha isso. O treino pesado, aquele que você tá assim, né? É aquele treino. Na verdade, essa glicose, que é proveniente dos carboidratos, ela existe como fonte de sobrevivência. Nosso organismo não sabe que um dia existe a musculação, o crossfit, a natação, nada disso. Tá. Isso é uma reserva de sobrevivência, olha que incrível. Se acontecer qualquer desastre da natureza, a gente fica ali sem se alimentar ali por dias, é isso que vai segurar a gente para não entrar em óbito. Só que numa atividade resistida de alta intensidade, que é a musculação, você elimina todo esse estoque. Ao final do treino, você está sem estoque e todas as fibras lesionadas. Então, o seu organismo ele entra em alerta. Eita, eu tenho que correr, eu quero repor, eu quero repor. Então, o que, que ele busca? Carboidratos para repor a glicose que você perdeu e a proteína para cicatrizar a fibra que você lesionou. Então, olha que exemplo, Muito assim, legal. é muito Você legal. tá É falando. tão simples explicar, mas fica fácil Muito para as legal. pessoas entenderem e não terem medo do carboidrato. Sem carboidrato não ganha volume, que acontece muito no consultório das mulheres acima de 40 anos, que é um público enorme que eu tenho, que elas têm tanto medo de engordar, mas elas também querem ganhar músculo porque estão envelhecendo. E elas falam: "Meu Deus, mas eu cortei o carboidrato". É a pior estratégia de uma mulher acima de 40. A gente não produz mais colágeno. Você tirar o carboidrato, a mulher vai ficando flat, magra E caída. e caída e flácida. Então não é uma boa estratégia. É só saber colocar o carboidrato certo na hora certa. Então, carboidrato não é vilão. Nunca, jamais. O cérebro precisa dele. A primeira via de energia do nosso corpo é a glicose. Tá. Então, tirar o carboidrato da dieta não é uma boa estratégia. Para quem busca pensar melhor, ter rendimento durante o dia, ganhar uma estética bonita, uma musculatura evidente para prevenir doenças, é o caminho. Então, olha que engraçado. Vou até emendar uma prática para você fazer, para você aprender. Essa prática que eu vou ensinar você e para vocês é uma prática que os bodybuilders, os fisiculturistas utilizam e que eu coloco em prática para mim e para os meus pacientes e super funcionam. Eu digo para nós por quê? Porque nós não somos atletas, eu já fui, não sou mais, mas nós temos uma vida ali com a família, um sábado, né, um domingo para comer uma pizza, comer uma lasanha, alguma coisa com a família. Então, como que eu faço? Se a pessoa tá ali bonitinha treinando, na maioria dos dias da semana, se alimentando bem, e ela quer comer ali no domingo com a família de Páscoa ali, uma refeição mais pesadinha, o que ela vai fazer? É que essa vai ser Páscoa, não vai dar pra gente fazer isso. Tá. Mas vamos pensar como se fosse um sábado que vocês vão almoçar fora em algum lugar ou jantar em algum lugar. Treinar nesse dia. Treinar nesse dia Neste que você dia. vai dar uma exagerada. Por quê? Porque lembra que eu te falei que você tem uma glicose dentro do teu músculo? Sim. Se você vai treinar e você vai eliminar essa glicose, você vai lesionar a fibra e vai eliminar a glicose. Quando você sai da atividade física, o seu organismo está em estado de alerta, querendo que você volte a repor a glicose que vem dos carboidratos e a proteína para cicatrizar a fibra que você lesionou. Porque a fibra muscular ela é igual esses machucadinhos que a gente faz, sabe que foi uma casquinha? Você já tirou uma casquinha de machucado? Sim, sim. Quando você tira no dia seguinte não volta a casquinha? Aí você cutuca essa casquinha de novo. Ela volta de Ela novo. volta de Na novo. terceira cutucada, ela calejou. É assim o músculo. É lesão em cima, cicatrização. É pancada em cima de quando você já cicatrizou. Vai ficando cada vez mais denso. Por isso que a cada ano, se a pessoa não para a musculação, ela vai ficando cada vez mais durinha, mais densa, né? Por isso que a gente precisa da proteína para ganho de massa e do carboidrato. Senão não vai adiantar. Então, quando você vai fazer essa refeição mais pesada, por exemplo, sábado passado. Sábado passado eu queria comer uma massa na hora do almoço. Falei pro meu namorado, quero comer uma massa. Ele, então vamos treinar perna. Que ótimo. Ele quê? também, ele é adepto a isso? Ele é enorme, né? Ele treina, ele é lindo, né? Que o namorado dele é lindo, né? Né? Então, assim, ele treina pesado também. Aí eu falei, bom, os treinos de membros, né, inferiores são o treino mais pesado, porque a perna, né? requer muito, Ele é um né? músculo O quadríceps grande. enorme, né? Então a gente sai do treino e já fomos direto pra onde? Pra cozinha italiana. Por quê? Porque ali, por mais que seja uma fonte não muito saudável, que é a farinha de trigo, por ter glúten, alto índice glicêmico, né? O meu corpo não tá acostumado a receber toda semana isso. Então, não vai mudar nada. Porque não Então- entra na maioria. Então, peraí, dos você dias. fez o treino Sair do Já- treino, já sabendo que você eu ia praticar essa refeição. tá. Não precisa ser na sequência. Isso já caiu por terra. Aquilo que a gente sai da academia ok. tem que tomar whey, e não sei o quê. Não. Isso se chama janela anabólica. Tá. Quando você sai de um treino, você entra numa janela anabólica. O que é essa janela? É o tempo que você tem para repor o que você gastou no treino. Então, essa janela ela varia até 6 horas, até 8 horas. Lógico, quanto mais pertinho você fizer, melhor. Melhor. Né? Então, eu saí do treino lá, era umas 11h30 da manhã, meio-dia, fui para casa, tomei meu banho, cheguei 1h30. Fui lá e comi.
Comi, pedi uma proteína, pedi um frango e peguei uma massa. E ainda peguei um docinho. Por quê? É glicose. Quem que puxou? Meu músculo, nunca a minha gordura. Tá. Porque E, na semana eu tenho bons hábitos. e aí, no outro dia, você treinou, o seu próximo treino foi perna também? Não. Aí você espaça. Por isso que é muito legal a gente ter sempre uma orientação de um profissional. Porque imagina que você lesionou o membro inferior, eu, no sábado. Ou seja, ele está lesionado. Ele precisa de pelo menos uns 2, 3 dias para recuperar. Ainda mais esse músculo que é grande. Então, se eu treino perna num sábado, eu vou treinar ele só na terça. Tá, Tem pra que dar espaçar. espaço pra Por isso que quando as pessoas falam, olha, eu treino 2 vezes na semana. Não vai adiantar nada, porque imagina, só o ombro, isso para quem busca, né, uma simetria melhor, Claro, né? claro. Mas eu, por Pra exemplo. performance e Então, tal. a perna você tem anterior, posterior de perna, lateral, interno de coxa, que pra gente é muito difícil nas mulheres, né? E bumbum. Então, ou seja, tem que trabalhar tudo isso, né? E muitas vezes num treino só você não consegue, por isso que é dividido, né? Então você treina um dia perna, no outro dia você vai treinar costas, no outro dia você treina glúteo, no outro você treina bíceps e tríceps e ombro, no outro dia já descansou a perna de novo, você volta pra perna, Tá. né? Indo pras pernas, perna, né? Que pode ser, né? Mas enfim. Então a gente tem que saber distribuir, porque os grupos musculares são enormes, né? Então o ombro a gente tem anterior, posterior, lateral e superior. Então você tem que ter um trabalho. Aí tem tríceps, tem bíceps, tem peitoral, as mulheres têm bumbum, tem posterior, tem panturrilha. Então olha o grupo que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar muita coisa, por isso que treinar só 2 vezes na semana não dá. Ainda mais os treinos inferiores, que são mais difíceis, Eu né? vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas em casa vão estar pensando assim, e eu penso muito com a cabeça deles, tá? Porque a minha prática, meu dia a dia é mais ou menos isso que você faz, e não com essa intensidade, porque eu não sou especialista nessa área que você é. Mas você falou sobre treinar pensando no que você pode comer, certo? É isso o raciocínio. Quando você come, quando você se alimenta de um carboidrato, se você não treina, esse carboidrato ele vai ser depositado em forma de gordura, concorda? Se você não Depende, se treina. não treino. Se Isso. for acima do que você precisa daquela taxa metabólica, aí Aí sim. sim, muito bem. Só que você primeiro treinou e depois se alimentou, né? Se você treinou, você causou ali um déficit. Concorda? É isso? É o raciocínio é este? Sim, você Tá. tá gastando. Você está gastando, então você causou um déficit porque você treinou. Se você quer ganhar, você tem que estar sempre com as calorias acima. Se você quer ganhar. Aí O você entendeu? aft, isso, isso. A Tá. gente tem que consumir mais Consumir calorias para quem mais. busca. Por quê? Você está acelerando a sua taxa metabólica. Então, você está gastando muito, além. Porque você tem que suplementar mais, comer mais. Agora, Ok. quem busca emagrecimento é o Ou, déficit. ou manter. Ou manter. Sempre. Manter, normalmente, a gente deixa uma dieta normocalórica dentro do que a pessoa ali busca. Se ela tem. Ok. É que depende muito, sabe, Rê? Tem atividades que são médias, tem atividades que são mais intensas, tem aquela atividade que é super fofa, que é só a caminhadinha com o cachorro ali que a pessoa faz. Então, depende muito dessa individualidade. Por isso que é muito importante a gente ver o paciente como um todo, Legal. né? Não dá pra gente copiar a dieta do amiguinho, Tá. que acontece muito. Ou tomar a medicação que o amiguinho tá tomando, e por isso que não dá certo, Tá. né? Então, depende muito da intensidade e rotina de vida das pessoas. Muito bom. Perfeito. Né? Você respondeu, acho que também respondeu o pessoal. Tem pessoas em que casa. têm trabalho braçal, a pessoa já tem gasto muito além, entende? Às Entendo. vezes a pessoa nem, por exemplo, um pedreiro. É o tempo inteiro o cara gasta. Por isso que falam assim, né? pá. Prato de pedreiro, né? Que o pessoal fala, "Ah, estou comendo Exatamente. um prato de O pedreiro. cara não Porque engorda, realmente por a pessoa quê? tem esse gasto muito intenso, né? Exatamente. E quando você falou da taxa metabólica basal, o que primeiro gasta na nossa taxa metabólica basal? É gordura, carboidrato ou proteína? Qual é a nossa primeira fonte? A primeira fonte normalmente é o carboidrato, que é a nossa primeira via de energia, porque só o cérebro precisa de glicose. Não é gordura, então. Nossa primeira não. fonte de Por isso energia que as não é pessoas gordura. às vezes param de comer e falam, não, eu vou queimar a gordura. Não, porque ela está em déficit de carboidrato. Ela precisa de carboidrato para energia, é a primeira via. Para ela começar a queimar gordura, ela precisa entrar numa cetose, que isso leva um tempo, que é a famosa dieta cetogênica. Ela demora um pouquinho para entrar nessa cetose. Por isso que uma dieta cetogênica, ela precisa de no mínimo 21 dias. A pessoa fala, ai, fiz uma semana de cetogênica. Não dá tempo. Né? Ok. Então demora esse processo para o corpo entender que ele vai utilizar a fonte de gorduras para queimar, Perfeito. né? Então, e a outra, essa pessoa também tem que estar numa intensidade de treino, porque sozinha também não vai conseguir, Perfeito. né? E tem a questão de queimar ali, por exemplo, a massa muscular, que isso só vai se queimar quando realmente a pessoa ali cortar tudo.
Ela corta os carboidratos de uma vez, ela ingere às vezes uma bebida alcoólica, ou ela não Quando dorme. ela tá doente, né? Com Exato. catabolismo, aí é diferente, né? É, A alimentação saudável, ela é cara? depende. Ótima. Depende. Depende. E isso é uma pergunta interessante, porque as pessoas falam, é muito caro, porque vai me passar castanha que vem de não sei da onde. Não, é cada paciente. Eu vou te falar que o paciente que mais me deu retorno, olha que interessante, a paciente que mais evoluiu nesses 12 anos, era a paciente que menos tinha condição financeira. Ela Incrível. fazia cardio andando e correndo em volta da casa dela. Olha isso. Olha a força de vontade. Aí uma personal ainda na época falou pra ela, falou assim, não, eu vou te ajudar. Era uma vizinha dela, eu vou te ajudar. Orientou ela a fazer uns treinos em casa, com um saco de arroz. Nem existia pandemia, tá? Tipo, o povo ficou carregando o saco de arroz aí, né, na pandemia dentro de casa, né? Nem existia, tá? Isso há muitos anos atrás. E ela corria, fazia os treininhos dela, e essa personal me ligou. Falou, Vivi, você consegue me ajudar? Uma pessoa que precisa muito. E eu não cobrei a consulta dela, só pra ver até onde ela ia. Porque quando a gente às vezes oferece, a pessoa não valoriza. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou abrir portas pra você, mas eu quero ver a sua evolução, eu quero ver até onde você pode chegar. Ela falou, eu vou fazer. Eu falei, você tem noção do risco que você tá? Ela realmente, ela tava sobrepeso, assim, numa pré-diabetes, que um pezinho lá ela já entrava na diabetes. E ela falou assim, mas eu não tenho condição, doutora. Eu falei, deixa comigo. A dieta dela, a base dela foi o iogurte, o desnatado, do que ela mais conseguiria comprar ali, na hora do quebra-galho. Não tinha whey. E olha que hoje tem whey barato, mas ela não tinha, não coloquei. Arroz, salada, os legumes que ela podia comprar ali, frango, nem carne vermelha eu coloquei na dieta dela, porque é super inflamatória em rotina. Nem peixe, era ovos e frango. Nem peixe? Não, porque ela não tinha condição Ah, tá. de comprar. Então eu fui na base do que ela conseguia, Ok. né? Eu falei, é o seguinte, à tarde, iogurte, ovinho, a gente vai ficar nessa, e uma frutinha e tal. As fibras você consegue comprar? Consigo. Aí usou uma chiazinha, mas foi só essa base. Saladinha, tudo bonitinho. Não gastava quase nada. Juro, foi a paciente que mais perdeu. Ela perdeu 18 quilos em 2 meses e meio comigo. Uau! E treinando em volta da casa dela, tá? Amarradona Ela ali, também ó. se comprometeu. Foi, Claro, foi né? focada. Então, a dieta só é cara pra quem quer. Óbvio, a pessoa tem uma condição financeira melhor, ela vai poder comprar o melhor iogurte, aquele zero lactose, aquele com uma fonte maior de proteínas, com whey protein, que tem tudo, né, já hoje, né? As frutas vermelhas são um pouco mais caras, as castanhas. Então, ela consegue. Mas dá pra ter uma dieta custo-benefício. Muito bom. Só que se você parar pra observar, as pessoas gastam tanto com besteira. É, que às vezes a conta, Um né? pacote daqueles franguinho empanado, sabe? São coisas que a gente acaba ali porque é prático, mas é super gorduroso, fritura. E é super caro É se você super observar e caro, comprar ali um exatamente. franguinho, filé de frango. E você pode empanar um frango na veia hoje, parece um nuggets, fica uma delícia. Então, é a forma e como fazer também, né? Exato, então dieta não é Vivian? cara. Entendi, perfeito. Economizam nas besteiras, entendeu? Exato. Tudo uma balança, né? É, nas calorias vazias, né? Tem uma pergunta aqui bem legal. É mito ou é verdade que a água com limão emagrece? Não, isso é mito, realmente, tá? Água com limão, imagina. Você tá ali sedentário. Você não tá treinando, mas você come o seu pãozinho, mas chegou de jejum e já tomou água com limão. Será que realmente ela vai ser efetiva? Sim, assim, o limão ele é alcalino, ele tem vitamina C, tem um fator antioxidante incrível, mas eles não têm o poder de emagrecer se você continuar com seus hábitos não saudáveis. Nossa. Isso é realmente mito. Mas que ela é alcalina, que ela faz um detox, faz uma limpeza, a vitamina C ela é sempre bem-vinda para muita Pra muita coisa. coisa antioxidante, Muito, né? muito. Mas que ela tem o fator de emagrecer água com limão, jamais. Não existe isso. Você indica dieta anti-inflamatória no início do seu tratamento para todos os seus pacientes? Todos os meus pacientes têm dieta anti-inflamatória. Todos, independente do tempo, se foi no início. Sabe o que é no uma dieta anti-inflamatória? É a dieta que eu acabei de te explicar. Nos 7 dias da semana, você optar por bons hábitos na maioria. Isso é uma dieta anti-inflamatória. Beleza. Às vezes as pessoas estão fazendo e não sabem o que é, Exato. né? Né? Então, o ideal é todos nós, seres humanos, aquele sobrepeso, aquele que está com peso normal, todos nós termos a dieta anti-inflamatória, porque a gente não sabe o que carrega o nosso fator genético. É A gente verdade. não sabe. Quando eu ia imaginar que eu tinha marcadores de trombose? E na hora que eu tava ali, o médico olhou pra mim e fez assim: você fuma? Eu não. Aí ele falou: então você faz alguma coisa de errado, porque você teve trombose. Eu falei: eu sou nutricionista, eu sou atleta. Então era um anticoncepcional. Entendeu? Então, mas eu poderia ter tido essa trombose por ter sido sedentária. Claro.
Já estava ali Olha o perigo, instalado, né? E você, por né? hábitos de vida talvez errados, né? Maus hábitos Maus também, porque hábitos. uma queda de vitamina B12, B6, ácido fólico pode ocasionar uma trombose também. Eu Exatamente. poderia me alimentar mal e ter tido uma Ter trombose tido uma por má trombose. alimentação. A gente não sabe, a gente sabe até metade do caminho que a É gente carrega, verdade, é né? verdade. Então a dieta Concordo. anti-inflamatória, ela é para todos, Tá. sem exceção. Agora me deixa tranquila numa pergunta. Uhum. É possível você performar o corpo após os 40, ganhar músculo, mudar totalmente o seu biotipo depois dos 40 anos? Dá, dá. Ótimo, essa pergunta é legal por quê? Lógico, Rê. Aquela mulher que ela tem o fator de epigenética, o que que é isso? Eu, no caso, eu tenho uma epigenética de anos de treino. Então, para mim é mais fácil, porque eu treino desde os 4 anos. Agora, vamos supor se essa for a pergunta. A mulher que nunca treinou É essa e ela bateu os 40 e ela quer começar daqui para frente, ela pode mudar? Completamente. Eu falo porque eu tenho pacientes, eu tenho provas disso. Ai, que incrível. É que eu não posso postar, né? É. O CRN não nos permite. Mas eu tenho mulheres com 40. Ontem foi uma. Não, sábado. Sábado eu atendi uma paciente, 43 anos, uma filha de 5 anos. A mulher mudou completamente Ai, que em incrível. 9 meses. Na hora que eu mostrei as costas dela, ela fez assim. Nossa, eu pareço que eu tenho 25 nessas costas. Ela ficou tão feliz. Que a Aline, Delícia. minha paciente, ela falou assim: eu sou tão grata, porque eu jamais imaginava. E sem hormônio, tá? Ela vai começar a repor hormônio agora. E você concorda com o uso de hormônios para hipertrofiar mulheres? Eu concordo com os hormônios para reposição. Tá. A reposição, ela repercute sim num ganho. Eu já fui atleta, eu já fiz uso de anabolizantes já quando eu era atleta. E se eu pudesse hoje não ter feito, eu não teria feito. Porque hoje, por exemplo, eu faço reposição hormonal. A reposição hormonal, ela responde como se fosse um ciclo para mim de anabolizante. Por quê? Porque quem manda é o quê? O tempo de treino. É atividade física, é dieta na maioria dos dias da semana. São elas. O que eu recebi já de paciente tomando, assim, hormônios, porque o educador físico passou, o amiguinho passou ali, e ele tomando, e ele não desenvolve. Por quê? Porque não tem maturidade de treino e de dieta. Começou a treinar faz 3 meses, já tá tomando. Nunca vai atingir o que ele quer. O hormônio não faz milagre. Não faz milagre. É a dieta quem faz milagre, é o treino quem faz milagre. E você repor é uma situação. Você tá com déficit de vitamina D? Você vai repor. Você tá com déficit de testosterona? Você vai repor. E ok, e você vai responder da mesma forma. E você acha, na sua experiência de consultório, exame não é para ser tratado. Exame às vezes está normal e a paciente está sintomática. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de alguns né? marcadores estarem normais e ela tem todos os sintomas. É. Mesmo assim você trata, você Por isso repõe? que eu avalio. Não. Eu não, porque eu sou nutricionista, né? Eu não posso repor. sim, Mas É, assim, mas se eu assim, bati o você olho, pode, dentro que eu do sei quando tem déficit, eu Claro. mando pro nosso endócrino, lá do nosso consultório, por exemplo. Quando eu vejo que tem o déficit, eu falo, olha, aqui mostra um déficit. E já aconteceu, de eu ter o déficit no exame e a paciente estar super normal, um corpo incrível, um rendimento, uma disposição. Para que ela vai repor se ela tá bem? Tá tudo Tá bem. tudo certo. Agora, os sintomas é quem falam. Ok. É difícil, tá, Rê? Você pegar um exame e ela tá com sintomas e o exame tá ok. É difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer. É. Tá? Então, por isso que a gente tem que. Eu sou muito da prática. Eu quero escutar o que ele tá sentindo. Nunca só a ciência. Tá, Não dá. maravilha. E Vivian, você tem alguma dica para quem está iniciando agora a sua vida fitness? Tenho várias. Então fala pra gente. Várias. A primeira é a que eu falei pra vocês. Conta aí, a semana tem 7 dias. Vocês vão pegar, pelo menos como vocês estão iniciando, às vezes não vai conseguir ter aquela regra, né? Tá aprendendo, tudo novo. Mas escolhe de 4 vezes pra frente. Se alimentar bem, sem açúcar. Esses 4 dias, pelo menos, de 4 para 5. Tá, deixa eu só te interromper. Sem açúcar, é sem açúcar o açúcar branca ou os alimentos que têm menos açúcar? É isso que eu vou explicar. Ó, Óbvio. o açúcar refinado é um que quase ninguém usa, né? Ninguém É usa difícil mais, hoje é. a pessoa adoçar com açúcar o cafezinho. É muito difícil, É. né? Mas o açúcar. Os alimentos, quando eu falo que contém açúcar, são o quê? Os doces. Os doces contêm açúcar, Tá. né? O pão contém açúcar também. Gordura saturada, sódio, corante, conservante. Os industrializados, para ficar mais fácil. Porque os industrializados, além deles terem o glúten, a lactose, que não é que é proibido, mas eles são inflamatórios até para quem não é intolerante a eles. Eu não sou intolerante a eles, nem você, por exemplo. Mas se a gente comer todos os dias, Eu sou. vamos apresentar inflamações, sim. E eu Ou sou. dor de cabeça, você é? Nos dois. Glúten, nos dois. Olha só. Você sabe que a maioria dos meus pacientes que vão lá, ou eles têm dermatite, Eu tenho. ou eles têm, meu filho é um, que tem rinite, sinusite atacada, candidíase de monte, rosácea. Quando essas alergias estão evidenciadas, pode apostar. Essa pessoa come todos os dias glúten e lactose.
E ainda não E sabe, faz o né, exame e não coitada. dá nada. E a pessoa Então, continua comendo. Então, não é, você não precisa ser intolerante para responder a inflamação. A inflamação vai desde o intestino preso. Tem gente que tem exato. intestino preso, tem gente que tem intestino solto, que é obstipação. Outros têm a rosácea evidenciada. Eu, Bacana no essa caso, sou herpes. Se eu comer ali 3 vezes na semana, massa, pão, numa viagem, por exemplo, gente, me estoura de herpes, Olha que né? incrível. Outras mulheres são candidíase, meu filho Sim, ataca rinite. olha Então, isso. outros oscilam o humor, outros têm só aquela hipoglicemia reativa, que é aquele soninho depois do alimento, que aí a pessoa fica ali tentando trabalhar à tarde, fica no café, café para tentar acordar, né? Então depende muito. Então o ideal é na rotina evitar os alimentos industrializados, evitar o glúten, evitar a lactose, bebida alcoólica, qualquer uma. Ah, mas tem uma que tem menos. Todas têm álcool, todas têm açúcar. Ah, mas qual é a menos pior? Tá? Vivian, cada profissional tem a sua opinião. Eu ainda acho que o vinho, ele é o menos pior, se a pessoa souber. Porque ele tem Vinho resveratrol, tinto? o vinho tinto, ele tem resveratrol, que é antioxidante, mas tudo é dosado, né? É, Ele é desidratante, então reveza com um pouquinho de água, tem que ter o equilíbrio. Todo ser humano pode ter o dia da refeição livre dele. Comer a pizza, pegar um docinho, uma tacinha de vinho. Ele pode, se ele tem ali na maioria dos dias as responsabilidades, que é perfeito. treinar, que é se ativar. Muito bom, gente. Outra perguntinha aqui. Olha só, essa pergunta é interessante. À noite, geralmente, as pessoas têm uma ansiedade louca para comer, né? Eu não sei por que que à noite tudo a pessoa lá vai querer assaltar a Tem vários geladeira. motivos. Tem vários motivos, né? E o que comer de lanche à noite sem acabar com a dieta? Qual é a sua dica? Esse lanche é o quê que a pessoa tá perguntando? É a ceia? Não, é lanche, lanche. Tipo assim, no Lanche lugar do jantar? no lugar do jantar. Substituir. Substituir. Vamos lá, ó, que legal. O ideal é não substituir o jantar. Tá. Almoço e jantar são as refeições mais completas. É onde ali a gente consegue atribuir ali tudo. As vitaminas, os micronutrientes, os macronutrientes, as fibras, tudo. Que é onde a gente tem uma maior complexidade. Por isso que pode ser a refeição mais bonitinha e completa. Todo mundo fica meio cansadinho, né? É. Depois do jantar e do almoço. Porque imagina o trabalho que o corpo tem para degradar tudo aquilo, né? Então, o ideal não é substituir, nem por shake e nem por lanchinhos. Agora, imagina essa mulher ali, que ela se alimenta bem, mas ela tá na correria. Aquele dia ela chegou cansada. No meu caso, vamos dar o meu caso. Numa terça-feira, que é dia que eu tô sem filho, que eu tá com o pai. E aí, nesse dia, é o dia que ele tá com o pai dele. Aí eu chego do consultório exausta. Falei, ai meu Deus, eu não vou fazer janta agora à noite. O que que eu vou fazer? Aí eu pego algo prático, que eu Tá. não quero cozinhar. É difícil fazer, eu sempre tenho as marmitinhas prontas. Mas hoje eu não quero nada. Aí eu vou lá e faço um lanchinho sem glúten. Aí eu sempre tenho um patezinho ali de ricota ou de frango pronto, que é o mesmo patê que eu mando pro meu filho pra escola. Ah, que Ponho tudo. alface, eu tento fazer dessa refeição um jantar completo. Então eu ponho as fibras, aí eu ponho a cenourinha ralada, ponho o Tá. franguinho desfiado, faço com creme ricota patê. Ah, Legal. mas creme ricota não tem gosto. Óbvio, se a gente pegar ali da prateleira e pôr na mesa, ele não vai ter, ele não tem açúcar, ele não tem gordura, porque gordura e açúcar é o que dá sabor ao alimento, maciez, por isso que a gente gosta. Só que você põe um azeite, um sal, um alhozinho, umas ervinhas, já mudou Acabou. completamente. E aí eu Ótimo. faço esse lanche bonitinho. Tá. Tem gente que às vezes faz uma crepioquinha, recheia ali com tomatinho. Tem gente que faz panqueca de whey, clara de ovo, wheyzinho, aí recheia ali com uma geleinha, umas frutinhas. Então, tem opções pra Certo. gente fazer. O ideal não é que isso torne um hábito, mas tem opções mais saudáveis. Omelete, por exemplo. Omelete é uma boa pedida, né? Nossa, às vezes eu chego em casa, eu falo pro meu filho assim, filho, não tem marmita, não tem nada pronto hoje. Seguinte, pico a batata na hora ali. Olha a batata doce que incrível, uma dica. Ela é durinha, né? Aí a mulher vai falar o quê? Ai, meu Deus, eu vou ter que cozinhar, vai demorar. Não. Pega, ó, papel toalha, enrola em volta da batata doce com casca mesmo, que a Tá. casca tem fibra. E joga a aguinha assim, ó, deixa ela bem úmida, papel. Ela Tá. vai ficar toda úmida. Põe dentro do micro-ondas, 1 minuto. Na hora que você Com o tira, papel? com o papel, úmido, Calma, peraí, Vivian. Pega a batata doce, enrola no papel enrola toalha. no toalha. Aí você vai umedecendo, vai deixar ela encharcada. Só umedece um pouquinho o papel toalha. Põe no micro-ondas. Põe no micro-ondas ali 1 minuto, no máximo. Aí vai vendo a potência de cada um, né? Tá. Porque aí tem uns que são muito fortes, deixa primeiro 40 segundos. Tirou, você abre, tira o papel toalha, ela fatia. Ela vai estar um pouquinho mais durinha, mas você fatia ela em pouquíssimos pedacinhos. E aí E já tá joga cozidinha. dentro do omelete. E aí você coloca o omelete lá. E se não Vou fazer quiser, hoje, gente. faz, você vai ver. Outra coisa que é mais gostoso ainda. Quando não for no omelete, você fatia ela, porque ela não pode estar muito mole. Então, às vezes, não precisa nem chegar 1 minuto. Só o ponto de Tá. fatiar, porque ela é diferente da batata inglesa. É. Na hora que você fatiou ela, você consegue fatiar ela quando ela tá mais durinha, mais fininha. Aí você fatia, põe numa fritadeira elétrica, que não pode falar o nome, né? Aham, não, Aquelas, pode, né? pode, Air air fry. Isso. Você põe lá, põe uns fiozinhos de azeite. Eu gosto de páprica.
Às vezes alecrim. Pode até pôr um pouquinho de sal rosa, porque tem gente que não gosta de batata doce, né? Ela sai chips. Fica uma delícia. Incrível, ó, já tem essas receitinhas pra noite. É, eu compro às vezes franguinho já desfiado pronto, porque eu também não tenho tempo. Então, assim, eu compro tudo. Até alho picado e cebola, você já consegue comprar de saquinho já congelado. Tá. Então, hoje já não tem, do mesmo jeito que a gente vê tantos alimentos industriais prontos, a gente tem os saudáveis também, Isso já aí, descascado. gente, olha que incrível. Olha que Aí, se você incrível. tiver tempo no domingo, descasca tudo, deixa tudo em potinho também, né? Pra ser Mas não adianta, tem vezes que a gente tem que também parar ali a nossa meia horinha pra Claro. organizar a vida, né? E você ingere bebida junto com a alimentação? Olha, é muito pouco, só quando assim eu tô no restaurante, que aí às vezes tem mais sódio, não dá pra gente controlar o tempero. Normalmente é um pouquinho assim, ó. Isso eu ensinei o meu filho, né? Que meu filho tá com uma mania de tomar muito líquido durante a refeição, tá? Você sabe que hoje em dia até é uma estratégia o líquido durante a refeição para as mulheres, por exemplo, que querem emagrecer, que sacia um pouco mais, ela passa a comer menos. Mas eu não gosto porque ainda dificulta o processo de digestão o líquido, né? Então, eu oriento colocar um pouquinho para quem não tá acostumado. E atrapalha também a absorção dos nutrientes, não atrapalha? Atrapalha se for um volume muito grande, Tá. né? E o ideal é colocar um pouco menos no copo e dar goles menores. Porque às vezes tem mania de fazer o quê? Dar aquele golão e empurrar a comida. Então você acaba não mastigando e você empurra. Na verdade, a gente tem que mastigar mais vezes. Quanto mais mastigado tiver, a absorção é mais rápida. Para esse Isso. nutriente chegar adequado ali no intestino, Bacana. né? E se você ingerir bebida, é água? Eu oriento na rotina para os meus pacientes. A água saborizada, água com limão. Para quem gosta de refrigerante, está começando a diminuir, uma dica legal. Tem águas já que são mais naturais, com gás. Tá? Não a tônica, água com gás natural, com limão espremido. A gente tem até agora já na geladeira, a gente tem o costume já de deixar um garrafão já de limão tudo espremido. Porque aí chega em casa, só põe na água normal, água com gás, e mistura o limãozinho. E já tem uns chás hoje no mercado, já deve ter visto. Vários chás branco, verde, com sabor, que são já zero. vi, já Aqueles são vi, maravilhosos já vi, também. é delicioso. E para aquela pessoa que quer muito refrigerante, aí ela vai diminuindo. Se ela toma todo dia, 3 vezes na semana, o zero, e vai. Porque pelo menos ela não fica sem, não tá em rotina, não vai atrapalhar. O caldo de ossos, ele é bom para você substituir refeição? Pô, como você diz que pra fazer uma sopa? É, como se fosse uma sopa. Você faz né? o Que quê? O tem caldo aquele do caldo ossinho. pronto, que já vem com colágeno. Depende vem do com- caldo, que tem uns caldos que até são naturais. São poucos que você encontra. Outros já têm ali um fator industrial muito grande. Aí, se você observar, o sódio é muito grande e às vezes tem ali temperos industrializados. Então, eu não confio. Tem Tem o quê? temperos industrializados. tempero. Aí acaba se tornando os caldos, aqueles caldos de tablete, Tá, aí que ali já tem não gordura é. saturada. Tem que tomar muito cuidado, tem que olhar o rótulo, Olhar né? rótulo. Tem que olhar Você o indica rótulo. olhar rótulo? Eu indico com certeza. Tá. Com certeza. Quanto mais ali ingredientes tiver, mais BO tem, né? Tomar cuidado, né? Tem. Ó, e uma dúvida minha, porque eu adoro frutas. Comer frutas à noite engorda? No processo de emagrecimento pode engordar, porque imagina assim. Eu ainda utilizo as frutas, eu gosto assim, pra mulher que ela busca uma manutenção do peso, né? Ela tá ali, ela não quer ganhar massa, é diferente. Mulher que quer ganhar massa, ela pode ali, né, comer à noite, não tem problema nenhum. Agora, a mulher que quer uma manutenção ou emagrecimento, eu oriento, se ela tá com muita vontade de comer um doce, as frutas que tenham menos glicose. Tá. Quais são? Abacaxi. E sempre colocar uma fibrinha em cima, tá? Lembra, a fibra sempre acoplada ao carboidrato, a absorção é lenta. Então, ela é melhor para te ter mais energia e não engordar, tá? Não Perfeito. converter em Dá gordura. mais saciedade, talvez. Exato, e dá mais saciedade. O ideal não seria à noite, né, Rê? Tá. Ainda mais se é depois das 8, porque imagina, por que o nosso metabolismo é lento a partir de umas 6:30 da noite? Ele começa a desacelerar. Ele é muito sábio. Ele vai muito por prioridades. Então, das 6:30 da noite, ele desacelera porque a prioridade, na verdade, assim, ele busca o quê à noite? É uma bateria. A gente descarregou o dia inteiro. Chega de noite, ele quer dormir para carregar a bateria. E quem é a bateria dele? Testosterona, GH, GF1, tireoide, melatonina, diversos hormônios, que a função deles é recarregarem a noite inteira para no dia seguinte você ter equilíbrio, concentração, disposição, a vitalidade. Claro. Por isso que quem não dorme tem muito déficit hormonal. Então, se o foco dele é produzir hormônio, a pessoa que vai lá 10 horas da noite, que é o horário que ele já tá ali, ó, querendo descansar faz tempo, uma mamão, uma manga, que são frutas açucaradas, ele vai optar. Eu vou focar agora na produção ou eu vou converter esse alimento em energia 10 da noite? Estoca.
Ah, Então a gente toma perfeito. muito cuidado, né? Mas é individualidade. Já a mulher que tem um metabolismo rápido, não vai fazer nem cócega ela colocar um carboidrato à noite. Ela precisa bater caloria, ela precisa ganhar massa. Muito bom. Então, Vivian, eu amei. que legal, A fico Bel já tá feliz. falando aqui que tá acabando o tempo. Eu não queria também, porque muita coisa que a gente Marcamos ouve de aqui, novo, não tem vamos marcar, problema. porque a gente aprende também, né, gente? É incrível. Você tem uma didática, fala fácil, de uma forma entendível. Isso é muito Simples para bom. aprender, né? Porque precisa, a gente reter conhecimento também não é legal, né? Então é Exatamente. bom a gente passar o que a gente sabe, o que a gente faz, que ela é o exemplo do que ela faz no dia a dia dela, né? E eu quero Sim. agradecer muito. Imagina, é um prazer. Você tá Trouxe uma aqui. lembrancinha da clínica Ai, para que você. incrível. Sua toalhinha de treino. Onde fica a tua Tem um clínica, docinho pessoal? fit e um chazinho de cavalinha Ai, para ótimo, te ajudar na diurético também. A clínica fica em São Caetano do Sul, Tá bom, Clínica Sanches. uma clínica de medicina, nutrição. Então lá nós temos um time de multidisciplinar completíssimo, Que incrível. de médicos, nutricionistas, personal, biomédicos, harmonização facial, corporal, tudo pra gente ficar lindo. Que linda. Obrigada. Saudável, né, em Muito primeiro obrigada lugar. por você ter aceito o Obrigada a nosso você. convite, viu? Obrigadão. Qual que é a sua rede social? Eu tenho duas. Eu tenho a da Tá. clínica, que é Clínica Sanches, underline, e tenho a minha pessoal, que eu mostro minha rotina de vida, que é Vivi Sanches, underline, SP. Muito bom. Ai, eu adoro esse aqui, gente. Uma delícia. Alfajor brigadeiro de colher. Esse é Dr. Peanut, É. né, que é adoçante natural. Maravilhoso. Obrigada mais Imagina. uma vez. Obrigado, eu. Gente, até o próximo episódio.